tê-lo aqui conosco hoje. Um parlamentar, assim, realmente um exemplo para a gente, sabe? Eu posso dizer isso por mim, não posso dizer em nome de toda a instituição. Mas, enfim, eu agradeço muito a presença do senhor aqui. Sei que não é nada fácil tê-lo aqui com uma agenda muito cheia e, de qualquer forma, já te passo a palavra aí para o senhor fazer como for melhor aí, o que te convir, viu? Qualquer coisa que precisar, eu estou aqui e tem várias outras pessoas aqui do centro Tá bom, acadêmico. eu te pergunto, chegou a apresentação para você? Chegou uma apresentação para mim, sim. Eu vou. O Renato tinha Tá bom. falado. Aí eu vou. Repete, por favor, que está com um pouco de falha de conexão, senador. Eu vou iniciando, então, fazendo logo uma preliminar. Eu peço, no decorrer, eu peço a sua apresentação, tudo bem? Tudo Eu estou bem, sem o controle tá dela por certo. estar aqui, tudo bem? Tá bem. Pode falar que qualquer coisa eu tô aqui e aí eu coloco. Tá bom. Então, como... Bom, podemos iniciar? Por mim, tudo certo. Podemos sim, como for melhor para o senhor. Então, eu queria lhe dar boa noite a você, também a um caríssimo acadêmico daqui também do curso de Direito, Pablo Figueiredo, em particular também o saúdo, posso ser também companheiro, porta-voz do meu partido, aí no estado de Minas Gerais. Para mim é de uma enorme honra. Primeiro, quero dizer a todos e todas vocês que sala de aula é meu lugar. É o título que eu mais aprecio, é o tipo que mais me honra, é ser professor. Faço esse serviço com enorme satisfação, com muito mais prazer. Minha especialização, inclusive, a minha vida sempre foi dar aula. Eu lecionei nos cursos de História da Universidade Federal do Amapá e em várias faculdades particulares lecionei Direito Constitucional. Então, primeiro, a satisfação eu sinto no meu locus, no meu ambiente, estando aqui com todos vocês, embora por conta das circunstâncias de forma virtual. Que a vacina venha logo e eu quero, Henrique, te antecipo, minha disposição de estar presencialmente com todas e todos vocês. Segundo lugar, a honra de ser convidado para um mini curso de uma das instituições estudantis mais tradicionais do país, que é o Centro Acadêmico Afonso Pena, uma instituição estudantil centenária da Faculdade de Direito da Universidade de Minas, uma instituição estudantil que se coloca ao lado de outros centros acadêmicos, como o Centro Acadêmico de Direito, 11 de agosto, da Faculdade de Direito da USP, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, para mim, é uma satisfação, uma enorme honra estar aqui conversando com todos e todas vocês. Vou procurar cumprir o prazo de 40 minutos de exposição inicial para passar para o que de fato mais interessa, que serão as interpelações de todas e todos aqui presentes, né? Antes de falar propriamente do processo legislativo, me permita falar do processo legislativo. Aliás, antes de propriamente falar do processo legislativo, me permita falar inicialmente do poder legislativo. E como todo cacoete de historiador, eu tenho que começar falando do poder legislativo, me reportando a sua história, né? Então, Henrique, se puder colocar a nossa exposição aí, nós vamos ver que a história do poder legislativo tem sua origem na Inglaterra do século XIII. Na Inglaterra do século XIII, e aí é o seguinte, nesse período, na Inglaterra do século XIII,
Já estamos aí. A origem do poder legislativo, a origem primeira do poder legislativo, tem a ver com o poder, aí por isso que está entre aspas, o poder financeiro das câmaras legislativas, né? Porque é o seguinte, as primeiras abordagens sobre o poder legislativo, e já se entendia uma casa de representação popular, né, tinha sobre limitar o poder do monarca, o poder do rei, na edição do orçamento. Então, por isso, a origem primeira é o poder financeiro de limitação do poder do rei. O poder de legislar, de fazer lei, é um poder que se conquista ao longo do tempo da evolução do legislativo. Não é um poder que tem lugar logo na sua origem. O nascedor do poder legislativo, no nascedouro, está o poder financeiro das câmaras, sobre o poder sobre o sentido de limitar o poder de elaboração do orçamento sobre o quadro do rei, né? O antecessor histórico desse poder é o Conselho de Vassalos, que tem origem na Grã-Bretanha do século XIII. O Conselho de Vassalos, né, que já tem origem com esse poder financeiro, esse poder de limitar o controle do orçamento somente por parte do monarca, né, é a base para o surgimento do Magnum Concílio. Esse Magnum Concílio era uma espécie de conselho em que estavam representações dos vassalos e representações da nobreza, que tinham por objetivo a elaboração do orçamento e a aprovação do orçamento da coroa do rei inglês. Este poder histórico duplo é um marco histórico para o surgimento, para a história constitucional do mundo, né, porque é o advento da Magna Carta, né, de 1215, e é também um marco histórico para o advento do parlamento, porque aí, a partir da Magna Carta, de 1215, o Conselho de Vassalos, que era esse conselho composto por prelados, principais representantes dos vassalos e senhores feudais, tinham assento e tinham comando e davam a última palavra sobre as matérias relativas às finanças da coroa e as matérias relativas ao orçamento da coroa. Este conselho, esse Magno Concílio, que é constitucionalizado pela Magna Carta de 1215, tem essa origem histórica, faz a limitação desse poder. Não vou discorrer a evolução dessa história, que ao longo de 1215 até o século XVIII, que a gente vai ter um outro marco aí no século XVIII. De 1215 até o século XVIII, houve uma evolução do poder legislativo, onde ele deixa de ser somente um poder de deliberação sobre as finanças e o orçamento da coroa, e consolida-se assim, inclusive, durante o período dos estados absolutistas, e passa a evoluir a ser um fazedor das leis, a ser legisferante. Esse advento do papel legisferante do Poder Legislativo tem com a atualidade, com as chamadas revoluções democrático-burguesas. Quando falamos em revoluções democrático-burguesas, nós estamos falando de 3 revoluções que deram origem ao Estado Democrático de Direito como nós temos hoje. Tudo que nós temos hoje, o apogeu do constitucionalismo, a existência do curso de Direito no formato que tem hoje, obviamente os cursos de Direito têm muito mais tempo na história humana, a Faculdade de Direito de Coimbra, por exemplo, remonta ao período feudal, mas o direito, como hoje nós conhecemos, ele tem lugar nas revoluções democrático-burguesas. A primeira dessas revoluções é a inglesa,
de 1628, a chamada Revolução Puritana, e a segunda fase da Revolução Inglesa, de 1688. A segunda Revolução Democrática Burguesa é a Revolução Americana, de 1776, que tem a fundação de uma república nova, a primeira experiência república federativa do mundo, em 1787, com a Constituição Americana, vigente até hoje. E a terceira Revolução Democrática Burguesa, o constitucionalismo, e consolida o poder legislativo, o parlamento como nós temos hoje. A terceira Revolução burguesa é a Revolução Francesa. Um rápido parênteses nessa Revolução Francesa de 1789. Nessa Revolução de 1789, um ano antes, nas preliminares da Revolução, aliás, nas preliminares no próprio da Revolução, em 1789, propriamente dito, no começo da apogeu de 1789, começa a teorizar sobre as ideias que influenciaram aquela revolução, um cidadão que você já deve ter ouvido falar muito nas aulas de direito constitucional. Um senhor chamado Abad Sieyès, né? Aportuguesando, Sieyès é para ficar no charme do francês. Aportuguesando, muitos chamam Sieyès, né? Mas é Abad Sieyès. O Abad Sieyès é precursor da teoria do poder constituinte. Você deve ter ouvido falar muito isso. Mas também, nas ideias da Revolução Francesa, não é somente precursor da teoria do poder constituinte. É precursor da teoria da representação popular no poder constituinte e, por conseguinte, no legislativo como conhecemos, né? O Abad Sieyès elabora a teoria do poder constituinte originário, e eu acho assim, rápida passagem para lembrar como é que foi a história, né? A obra clássica do Abad Sieyès, que funda o poder constituinte, a edição em português da obra é a Revolução Burguesa, o que é o terceiro Estado. No francês, que é o terceiro État, né? Esse é o original do texto do Abad Sieyès. E, na teoria do poder constituinte dele, parte do seguinte momento histórico da Revolução Francesa, né? O rei pressionado, o rei francês absolutista pressionado pelos levantes da burguesia e do povo, pelas condições deploráveis da França, resolve convocar, depois de um século, os Estados Gerais. Os Estados Gerais eram compostos, né, pela nobreza, que era representada num Estado, pelo clero, que era representado no segundo Estado, e pelo terceiro Estado, que era o restante da representação popular e da burguesia, né? Só que nos Estados Gerais, cada Estado tinha o mesmo voto. O voto da nobreza correspondia a um, o voto do clero correspondia a um, o voto do terceiro Estado correspondia a um. O Abad Sieyès proclama que o terceiro Estado não poderia ter somente um voto. E proclama a tese que a representação do terceiro Estado deveria ter 2 votos para ter igualdade de armas com o voto da nobreza e do clero. Enfim, já viram essa história, a tese sustentada no que é o terceiro Estado do Abad Sieyès não prospera, né? E, a partir daí, o terceiro Estado se proclama em Assembleia Nacional Constituinte. É quando surge a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, documento base lá da Revolução Francesa e da democracia contemporânea, e depois da própria Constituição Francesa. E aí está o nascedor também, e aí está as bases da formatação do poder constituinte, do poder legislativo como conhecemos. Então, esse rápido é passar a história, né? Poder legislativo, as câmaras iniciais do poder legislativo no período tem um poder somente financeiro e, ao longo do tempo, se conquista esse poder de legislar, o poder constituinte, né? Avançando sobre isso, né,
O poder legislativo, e antes de entrarmos propriamente no processo legislativo, o poder legislativo, ele se classifica no mundo em duas estruturas, no bicameralismo ou no unicameralismo. Né? É importante nós compreendermos isso, para nós compreendermos que o poder legislativo no Brasil ele é bicameral. O professor José Afonso da Silva, conhecido de vocês, né, tem uma teoria em que ele estabelece, inclusive a citação aí que está exposta, em que ele estabelece o seguinte: a dogmática constitucional recusa aceitar o unicameralismo nas federações, por entender que o Senado é Câmara Representativa dos Estados Federados, sendo, pois, indispensável sua existência ao lado de uma Câmara Representativa do Povo. Isso daí é tirado da obra do professor José Afonso da Silva. Desculpe ao eminente professor, desculpe aos colegas aí, não deu tempo de fazer a citação embaixo, mas é da obra do professor José Afonso da Silva. O mestre José Afonso chega a destacar para nós algo muito importante, que o unicameralismo é mais favorável aos avanços democráticos do que o bicameralismo, né? Porque há uma tendência do unicameralismo, como casos representantes do povo, está mais consoante com as ideias populares, e o bicameralismo ser mais conservador com o Senado, inclusive, como refratário às ideias populares. Depois eu vou passar para vocês a segunda lâmina ali que o Henrique colocou, é uma frase do Kelsen, que nos ajuda a entender como tem sentido essa afirmação do professor José Afonso. Né? Se condicionou no mundo, nas repúblicas federativas, a partir do advento da República Federativa americana, a primeira experiência de república federativa que se tem no mundo, adotar o bicameralismo para esse tipo de república e o unicameralismo para estados unitados. A despeito disso, nós temos experiência de vários estados-nações que, embora sejam unitários, adotam o bicameralismo. Aqui nos vizinhos americanos podemos citar dois: estado unitário, mas existe lá uma Câmara de Representantes Populares e uma Câmara Alta, e um Senado. A mesma coisa ocorre na Argentina. Né? Não são repúblicas federativas, mas adotam o bicameralismo. Em regra, a dogmática constitucional, como diz o professor José Afonso, mestre José Afonso, busca compreender o bicameralismo como mais ligado às experiências federativas, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, somente para citar 3 exemplos de repúblicas federativas. Né? Eu falei para vocês que a dogmática compreende, que é na compreensão, na convicção do professor José Afonso, o bicameralismo é mais conservador do que o unicameralismo, e veja que o mestre Kelsen, né, está aí na lâmina que nós apresentamos, o mestre Kelsen já falava isso. Dizia o grande Kelsen: o sistema unicameral parece corresponder mais intimamente à ideia de democracia. O sistema bicameral típico, olha, está aí. Então, o sistema bicameral parece corresponder mais intimamente à ideia de democracia. O sistema bicameral típico da monarquia constitucional e do Estado federal é sempre uma atenuação do princípio democrático. Prestemos atenção aí no querido Kelsen. O sistema bicameral típico da monarquia constitucional e do Estado federal é sempre uma atenuação do princípio democrático. Né? Por isso que o professor José Afonso fala que o unicameralismo é mais democrático. As duas câmaras devem ser formadas de acordo com princípios diferentes, para que uma não seja uma duplicata inútil da outra. Se uma é perfeitamente democrática, a outra deve ter um tanto deficiente de caráter democrático. Kelsen vai mais adiante. O Kelsen chega a dizer, meus caríssimos, que no sistema federal, os senadores devem ser indicados ou nomeados pelos Estados Federados. E só devem ser eleitos representantes do povo, só devem ser emanados do voto popular os representantes
da chamada Câmara Baixa, da Câmara dos Deputados, da Câmara de Representação. Né? De fato, a nossa monarquia constitucional de 1824 até adotou isso, né? Remontando historicamente, em 1824, quando a nossa Constituição de 1824 diz que a Assembleia Geral é composta dos representantes do povo eleitos e o Senado do Império era composto da seguinte forma. Cada província indicava ao imperador 3 notáveis, que tinham os critérios de renda e tudo mais, e que o imperador escolhia um desses 3 notáveis para ser o representante, do Senado do Império. Ou seja, não era emanado a representação do Senado da votação popular. Né? O Senado, inclusive, ao longo de sua história, teve um período em que deixou de existir, né? Mesmo na história republicana. Durante a República do Estado Novo, de 7 a 45, o governo de Getúlio Vargas extinguiu o Senado, em substituição criou uma espécie de Conselho Federal, né? E nós passamos a funcionar de forma unicameral. Na prática, com a ditadura do Estado Novo, então, o parlamento mesmo, praticamente unicameral, naquele período não funcionou. Só que esse critério mais rígido e conservador é adotado, ressalvadas as devidas proporções, ressalvado tanto mal, tanto menos. A Constituição de 88 adota esse critério também mais conservador na composição do Senado. Vejamos, a Câmara dos Deputados é a Casa da Representação do Povo, conforme diz a Constituição. Lá é a Casa dos Representantes do Povo, com mandato de 4 anos. O Senado tem maior estabilidade. O mandato do senador é de 8 anos. E isso para copiar também o modelo americano, onde lá o mandato do senador é de 6 anos, dos representantes é de 2 anos. Então, aqui, o mandato do senador é de 2 anos, e a Constituição, inclusive, delibera isso, que o deputado tem acesso a uma legislatura. Aí já vamos ver o que são legislaturas, né? E o senador tem direito, ao ser eleito, a 2 legislaturas. A Constituição, mais a rigor, define, inclusive, esse dispositivo no seu artigo 46. No artigo 46 da Constituição, diz: o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Chama a atenção o parágrafo 1º do artigo 46 da Constituição, que diz: cada Estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Chegamos no parágrafo 2º do artigo 46. Diz o seguinte: a representação de cada Estado e Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Então, o artigo 46 fala dessa estabilidade do Senado. O senador tem direito a 2 legislaturas, assim, são 2, e a cada 4 anos tem renovação do Senado, sendo que em uma eleição é renovado 2 terços do Senado e na outra eleição é renovado 1 terço. Por exemplo, aí na gloriosa Minas Gerais, de tantas tradições heróicas para o Brasil, né? Na última eleição para o Senado, em 2018, eles escolheram 2 senadores. Na próxima eleição para o Senado, que vamos ter em 2022, só será renovada a vaga de 1 senador. Né? O senador Anastasia, por exemplo, que ocupa a vaga da renovação de 1 terço, né? Que será renovada em 2022. Ou seja, em 2022, os eleitores serão chamados para escolha do 1 terço da representação de Minas Gerais no Senado Federal. Além disso, é importante aqui destacarmos, eu faço questão de, além de destacar essa composição, eu acho que era importante destacar para os colegas aqui alguns conceitos operacionais do Poder Legislativo, né, para nós entendermos, antes de entendermos até o processo legislativo. O que se convenciona chamar legislatura. Legislatura é um período de 4 anos, que coincide com o mandato de deputados federais. Então, repetindo, um deputado federal é eleito para uma legislatura de 4 anos. Um senador, seja o da renovação de 2 terços, seja da renovação de 1 terço, eleito
para duas legislaturas. Para duas legislaturas. É por isso está, inclusive, compreendido e explícito nos dispositivos que destaquei para vocês, do artigo 46, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Constituição. Quem tiver com a Constituição na mão, dá uma olhada. Se não, dê uma olhada posteriormente em relação a esse dispositivo. Né? Existem também outros conceitos operacionais que eu queria deixar para vocês do funcionamento do Poder Legislativo. Né? Legislatura, então, é o período de 4 anos que corresponde ao mandato do deputado federal. Né? Sessões legislativas são as atividades das casas do Congresso Nacional, que se desenrolam no período de tempo de 1 ano. Então, o período de uma sessão legislativa é o período de 1 ano. Existem sessões legislativas ordinárias e extraordinárias. Né? Então, compreende sessões legislativas ordinárias, o período de reunião do Congresso Nacional durante 1 ano. Chama a atenção para sessões extraordinárias, está estabelecido no artigo 57 da Constituição. Então, o artigo 57 da Constituição, quem quiser abrir ou quem quiser vir depois, diz para a gente, o Congresso Nacional reúne-se anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Este período de reunião é o período que se chama sessões legislativas. Esse período de reunião é o período que se chama de sessões legislativas ordinárias. Esse período que está previsto no artigo 57 é o período que se denomina sessões legislativas ordinárias. Mais adiante, veja que no artigo 57 diz que o Congresso Nacional reúne-se anualmente na capital federal, 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Né? Então, esse período é o período ordinário. E o período de sessões legislativas extraordinárias são aqueles realizados durante o recesso parlamentar. Ou seja, por alguma razão de força maior, eu já vou explicitar para todos vocês, quando o Congresso Nacional é chamado para se reunir entre 18 e 31 de julho, ou de 23 de dezembro até 1º de fevereiro, se o Congresso Nacional for chamado nesse período, se chama sessões legislativas extraordinárias. Né? O artigo 57 da Constituição, no seu parágrafo 6º, define a convocação extraordinária do Congresso Nacional. Então, veja só, esse período extraordinário que eu citei para vocês, 18 a 31 de julho e 23 de dezembro a 1º de fevereiro, que o Congresso Nacional pode ser chamado, ele será chamado em 2 circunstâncias que está no parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição. Diz o parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo presidente do Senado Federal em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal ou de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso imposto do presidente e vice-presidente da República. Inciso 2º, pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, veja que a convocação extraordinária é por conta de razão extrema. Intervenção por parte da União em um Estado federado, decretação do estado de defesa, decretação do estado de sítio por parte do presidente da República, e se, nessas situações, o Congresso estiver em recesso. Então, essa é a circunstância da convocação extraordinária. Detalhe, nas situações de estado de defesa e estado de sítio, o Congresso tem que se reunir até 5 dias após a decretação por parte do presidente da República e até esses 5 dias depois de deliberar sobre o estado de sítio, porque o Congresso Nacional pode revogar o estado de sítio ou o estado de defesa, o Congresso tem que permanecer reunido
enquanto vigorarem as medidas de exceção. Medidas de exceção, sim, porque, veja, estado de defesa, estado de sítio ou intervenção em um ente federado são medidas extremas, medidas de exceção, medidas extraordinárias. Outro tipo são as sessões legislativas preparatórias. As sessões preparatórias são as que precedem o início da atividade legislativa, preparando as casas do Congresso Nacional para uma nova legislatura, para um novo biênio. Então, para que serve a sessão preparatória? Para dar posse aos novos parlamentares e também são utilizadas no primeiro e no terceiro ano da legislatura, de cada legislatura, para a eleição das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Detalhe, moçada, detalhe muito importante, que a gente tem que reparar na Constituição. Eu chamo a atenção de vocês para o artigo 57 da Constituição, no seu parágrafo 4º. Veja, diz o seguinte, parágrafo 4º. Cada uma das casas reúne-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O artigo 57 diz. Então, vejamos, o que a sessão quando elas ocorrem no primeiro ano da legislatura e no terceiro ano da legislatura. Compreendido? Primeiro e terceiro ano da legislatura. Primeiro e terceiro ano da legislatura é quando ocorrem. Elas ocorrem com 2 razões. No primeiro ano da legislatura, para a posse dos parlamentares. Lembremos que no Senado são 2 legislaturas. Ou seja, no primeiro ano da legislatura, ela ocorre para a posse de 1/3 dos senadores e 4 anos depois, na outra legislatura, ocorre para a posse de 2/3 dos senadores. Elas, sessões preparatórias, ocorrem também no terceiro ano da legislatura, para a eleição dos presidentes e das mesas da Câmara e dos Senados. Eu chamei a atenção para o 57, parágrafo 4º, porque o 57, parágrafo 4º, diz o seguinte: cada uma das casas reúne. Veja, porque eu falo isso, porque o pessoal às vezes levanta algumas polêmicas, que eu vejo que não tem espaço para polêmica. Né? Me perguntaram certo dia aqui, a imprensa perguntou, mas senador, o presidente fulano, o presidente Beltrano, não gosto de nominar, não, ele tem a reeleição. Eu disse, não, reeleição entre uma legislatura e outra, pode. Mas veja que o texto, na mesma legislatura, é claro. O texto na mesma legislatura é claro. O parágrafo 4º do artigo 57 é claro. É claro e transparente. Cada uma das casas reúne-se-á em sessões preparatórias a partir de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das efetivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O presidente eleito dia 1º de fevereiro do ano de 2019 não pode ser reeleito para o mesmo cargo no dia 1º de fevereiro do ano de 2021. O vice-presidente que foi eleito, o secretário-geral da mesa que foi eleito, não pode ser reeleito, a não ser que seja mudado por emenda constitucional. Mas é um dispositivo que me parece claro, patente, quem tiver alguma dúvida pode levar um questionamento, que é claro e cristalino no texto da Constituição. Não cabe margem de interpretação em relação a esse dispositivo. Né? Eu chamei a atenção para isso porque razões de umas polêmicas aqui por Brasília. Eu gosto sempre, na dúvida, eu acho que nós temos que ser sempre leais a esse livrinho aqui, moçada. Na dúvida, vocês que serão operadores do direito, quem está aqui, na dúvida sobre algo, esse livrinho tem que ser a nossa Bíblia. Já disse o Ulisses Guimarães, quando promulgou esse livrinho, não é a instituição perfeita, ela mesma admite a reforma, mas será luz de lamparina na noite dos desesperados. Quanto a ela, divergir, sim,
Discordar? Sim. Desobedecer? Jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, levar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Isso é uma poesia, né? Pois bem, isso aí foi o pronunciamento do Dr. Ulisses Guimarães, em 5 de outubro de 1988, na promulgação do nosso texto constitucional. Então, qualquer dúvida que se tenha, eu acho que nós que estamos aqui em Brasília, e em especial vocês, tem que seguir um livrinho, tem que seguir a cartilha, como ela é. Porque fora dela, nós todos estamos perdidos. O Estado de Direito estará perdido. Né? Sobre também, existe também a figura das sessões especiais ou solene, aí a maioria dos membros da Câmara do Senado pode chamá-las para fazer algum tipo de homenagem, para cumprir efeitos no regimento interno, e não confundir a sessão legislativa ordinária a sessão legislativa extraordinária com as sessões ordinárias e sessão extraordinária. Sessão ordinária e sessão extraordinária é o tempo da duração, é uma sessão diária do Congresso, do Senado ou da Câmara. Né? Uma sessão diária do Senado ou da Câmara. Não é a sessão legislativa ordinária ou a sessão legislativa extraordinária. Só não confusão desses dois conceitos. Né? E como o nosso parlamento é bicameral, eu falei para vocês o funcionamento de cada uma das casas, os tipos de sessões, o período de legislatura. Mas alguém pergunta aí, mas Randolfo, e quando é que o parlamento se reúne? Câmara e Senado. Quando eles se reúnem, se encontram, na chamada sessões do Congresso Nacional. Nas sessões conjuntas do Congresso Nacional. É quando se reúnem deputados e senadores para deliberar, onde essas deliberações serão não de uma casa ou de outra, não da Câmara nem do Senado, mas serão sessões das duas casas conjuntas. A Constituição, o livrinho, também estabelece para a gente quais um grupo de 8 situações em que tem que ter sessão conjunta do Congresso Nacional. Inauguração da sessão legislativa, elaboração do regimento comum, regular a criação de serviços comuns das duas casas, receber o compromisso de posse do presidente e do vice-presidente da República, isso está no 57, parágrafo 3º, inciso 3 e artigo 78 da Constituição da República, conhecer e deliberar sobre veto do presidente da República, também vejam isso no 57, parágrafo 3º, inciso 4, 66, parágrafo 4 da Constituição da República, discutir e votar o orçamento, delegar poderes legislativos ao presidente da República, excepcionalmente, aí vejam isso mais pormenorizadamente no artigo 68 da Constituição, promulgar emendas à Constituição, isso está no artigo 60, parágrafo 3º da Constituição da República, a emenda constitucional, aí vocês já aprenderam, né? Emendas constitucionais, elas não são sancionadas ou vetadas pelo presidente, elas são promulgadas pelo Congresso Nacional reunido, conforme o artigo 60, parágrafo 3º. Por proposta das mesas da Câmara, dos deputados do Senado Federal, pode ocorrer a realização de sessões conjuntas para homenagear chefes de estados estrangeiros ou comemorar datas nacionais. E aí, eu vou aqui já concluindo, desculpe se corri um pouco, é que eu achava, antes de entrarmos propriamente em processo legislativo, eu tinha que fazer uma rápida passagem sobre esse histórico, funcionamento, sobre o histórico, funcionamento do Congresso Nacional e a estrutura de funcionamento do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, também cabe ao Congresso Nacional a realização do processo legislativo. O que é o processo legislativo? Um conceito muito comum do processo legislativo é que é um conjunto de atos realizado pelo Poder Legislativo, Câmara e Senado, juntos, na Câmara e Senado, não necessariamente o Congresso Nacional, mas Câmara e Senado, de acordo com as regras que estão fixadas na Constituição. É a origem da norma jurídica. O processo legislativo dá origem à norma jurídica. Dá origem através de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias
e outros tipos. Onde está isso, minha gente? Abram lá o artigo 59 da Constituição. No artigo 59 da Constituição, ela diz para a gente: o processo legislativo compreende a elaboração de... Veja que a ordem que é estabelecida lá é a ordem, é uma espécie de ordem hierárquica das leis. Ou seja, o primeiro e mais complexo, e vai mais complexo para o mais simples, entenderam? Então, vamos lá, o primeiro mais complexo, emendas à Constituição. Eu citei ainda há pouco um trecho do Ulisses Guimarães, na promulgação da Constituição, né? O discurso de promulgação da Constituição, em que ele disse: não é a Constituição perfeita, ela mesma admite a reforma. Lembra disso? Onde é que ela admite a reforma? Ela admite a reforma no artigo 60. Né? Na verdade, a Constituição não só que admitiu a reforma no artigo 60 da Constituição, como admitiu, por um processo mais simples, a sua modificação por emendas de revisão pelo voto da maioria mais relativa, maioria absoluta dos seus membros, um processo menos complexo. As emendas à Constituição do artigo 59 da Constituição, elas ocorrem a partir de um processo mais complexo. É porque a nossa Constituição, acho que o constitucional, já falei isso para vocês, né? Nós temos uma Constituição na classificação em relação à sua origem, né? Nós temos uma Constituição de tipo rígida. Tem aquela classificação de Constituição de flexível, semi-rígida e rígida. A nossa Constituição é rígida. Ou seja, ela, para ser emendada, exige um processo mais complexo, que pressupõe, né, a iniciativa tem que ser decorrida de 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. Ou seja, para apresentar a emenda à Constituição, não pode ser qualquer deputado ou qualquer senador. Tem que ser ou o presidente da República, ou 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, ou 1/3 dos membros do Senado Federal, ou a maioria das Assembleias Legislativas do país, pelo voto da maioria dos seus membros. Então, a Constituição só pode ser emendada por uma dessas iniciativas. Mesmo assim, essas iniciativas não podem propor, porque veja o parágrafo 4º do artigo 60 diz: não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Ou seja, não pode estabelecer que extinguir a República Federativa do Brasil. O voto direto, secreto, universal e periódico. Não pode haver modificação desse dispositivo. A separação dos poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Os direitos e garantias individuais, que estão lá no artigo 5º da Constituição. Nenhuma dessas matérias pode ser objeto de emenda constitucional. E, para ser aprovada, ela precisa que 3/5 dos membros da Câmara votem favoravelmente a ela. Num primeiro turno, e depois de intervalo regimental de algumas sessões ordinárias, né? O mesmo 3/5 votem no segundo turno. Na Câmara, 3/5 são 306 deputados. Temos 513 deputados, 3/5 da Câmara são 306 deputados para aprovar. No Senado, para essa emenda constitucional também ser aprovada, vai ser do mesmo. 3/5 em 2 turnos, com voto favorável de 48 senhoras e senhores senadores. Então, essa é a emenda constitucional do processo legislativo, é o primeiro tipo de modificação, exige um procedimento legislativo mais rigoroso, porque a nossa Constituição é rígida para modificar a Constituição. O segundo tipo de processo legislativo são as leis complementares. Leis complementares, o nome já diz, são leis que complementam dispositivos que estão na Constituição. O doutor Ulisses, eu quero recomendar a todos vocês, depois procure no YouTube, discurso de Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição de 1988. Nesse discurso lá, as senhoras e senhores vão encontrar ele discorrer, inclusive com mais perfeição e sabedoria do que este humilde professor que fala para vocês, com muito mais... no calor do momento da promulgação da Constituição,
sobre cada um desses dispositivos. Ele fala, inclusive, que a Constituição manda para a lei complementar 53 dispositivos. Então, 53 dispositivos que, para vigorarem, precisam de lei complementar. Quer um exemplo de lei complementar que ainda não foi editado no Brasil, não tramitou, não aprovou, não avançou no Congresso Nacional, há 30 anos de existência da Constituição de 88, o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas está na ordem tributária. Até hoje não teve uma lei complementar para que o imposto sobre grandes fortunas passasse a vigorar no ordenamento constitucional brasileiro, né? No ordenamento jurídico brasileiro. Lei complementar, ela é um processo menos complicado, menos complexo que emenda constitucional. Mas lei complementar, para ser aprovada, precisa do voto da maioria absoluta dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional. Ou seja, para aprovar uma lei complementar no Senado, precisa do voto de 41 dos 81, de 42 dos 81 senhoras e senhores senadores. Para aprovar uma lei complementar na Câmara, precisa do voto também de metade mais um dos senhores 513 senhoras e senhores deputados. Né? Então, precisa do voto da maioria absoluta dos membros. Maioria absoluta. Maioria absoluta é diferente do que vamos falar agora, que é a maioria relativa. Leis ordinárias, essa sim, precisa da maioria relativa. Ou seja, a maioria dos presentes, dado o quórum em uma sessão, aprova uma lei ordinária. Leis delegadas, aí é a delegação que o Congresso Nacional dá para alguém elaborar lei. E essa lei depois passa a vigorar no ordenamento jurídico. Elas podem ser delegadas ao presidente da República, como nós vimos anteriormente. Medidas provisórias, a Constituição estabeleceu a prerrogativa do presidente da República na edição de medidas provisórias. A prerrogativa de medidas provisórias está no artigo 62 da Constituição. Diz o artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Ou seja, precisa de um pré-requisito, a medida provisória ter relevância e ter urgência. Artigo 62, ter relevância e ter urgência. Se não tiver isso, o presidente do Congresso Nacional pode devolver a medida provisória. Se ela não cumprir critérios de constitucionalidade, tiver relevância e urgência, ela pode ser devolvida. O parágrafo 1º do artigo 62 diz que é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e planos plurianuais. Né? Então, em relação a esse tema, é vedada a edição da medida provisória. As medidas provisórias, a medida provisória, ela tem um prazo de vigência de 60 dias, sendo prorrogável por mais um período. Ela passa a cumprir efeitos a partir da assinatura do presidente da República. E o Congresso tem até o prazo de até 120 dias para apreciar e deliberar sobre as medidas provisórias. Né? Os decretos legislativos é um ato que pode ser emanado, que é sexto tipo de processo legislativo, é um ato emanado do Congresso Nacional, é uma deliberação do Congresso Nacional, via de regra, sobre algum ato de algum dos demais poderes que exorbite de suas atribuições. O presidente da República, por exemplo, editou um decreto ampliando o uso de armas no Brasil, ferindo a lei vigente que é o Estatuto do Desarmamento. Então, o Congresso Nacional pode aprovar um decreto legislativo sustando este ato do presidente da República. O decreto legislativo, ele para ser apreciado, para entrar em vigor, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. E resoluções são atos, via de regra, típicos do Poder Legislativo, do uso do funcionamento administrativo do Poder Legislativo. É o último tipo de medidas previstas no processo legislativo estabelecido no artigo 59 da Constituição. O parágrafo único do artigo 59, falo isso para concluir, estabelece a existência de uma lei que já existe, que é uma lei que discorre sobre o processo para a
elaboração, sobre a elaboração dessas leis, né? É a lei de organização, que estabelece os critérios de técnica legislativa para a elaboração de cada uma dessas medidas aqui do processo legislativo previsto no artigo 59. Então, meus caríssimos, eu acho que eu até passei um pouquinho do tempo, eu peço desculpas a todos e a todas aí, mas, basicamente, eu tentei sintetizar aqui, não somente como funciona o processo legislativo previsto no artigo 59, eu peço desculpas que eu tentei fazer uma síntese da síntese do que deveria ser, do que deve ser objeto de pelo menos 3 aulas, então eu tentei sintetizar o que significa o processo legislativo, mas não poderia somente sintetizar o que é o processo legislativo, se, junto com a síntese do processo legislativo, eu também não relatasse um pouco da história da existência do poder legislativo sobre nós, que confunde-se mais recentemente com a própria história do constitucionalismo e da vigência do Estado Democrático de Direito, como nós o conhecemos, e também sobre a estrutura de funcionamento do poder legislativo, por isso discorri sobre sessões legislativas, legislatura, para tentar deixar uma contribuição aqui sobre as estruturas de funcionamento do poder legislativo, né? Ainda, antes de concluir, teria alguns assuntos complementares sobre o processo legislativo que eu peço para uma pesquisa mais pormenorizada de todos vocês, né? O processo legislativo, ele tem uma fase preliminar e tem uma fase constitutiva. A fase preliminar do processo legislativo, ela pode ser concorrente e privativa. A concorrente diz respeito à iniciativa de qualquer dos membros do Congresso Nacional, e a privativa são aquelas iniciativas legislativas que só podem ocorrer por iniciativa do presidente da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores. Eu recomendo a leitura mais pormenorizada de vocês dos artigos 61, parágrafo 1º, artigo 84 e 62 da Constituição Federal, e dos artigos 93, 96, inciso 2, artigo 99, inciso 1 da Constituição Federal, em relação aos tribunais superiores, do artigo 96, inciso 2 do nosso texto constitucional, para uma análise mais pormenorizada, né? Vários doutrinadores falam muito detalhadamente sobre o processo legislativo. O professor José Afonso da Silva, que eu citei aqui, eu acho que é magnífico na exposição sobre isso. E em Direito Constitucional, o professor Paulo Bonavides também tem referências muito interessantes. Eu recomendo, tem uma obra local do Edson Pires da Fonseca, que estudou muito a miúde a estrutura, o direito constitucional legislativo, o poder legislativo, o direito parlamentar e o processo legislativo no Brasil. Edson Pires da Fonseca, daqui de Brasília, e é uma obra da Lumen Juris, né? É uma obra que eu recomendo aos colegas para buscarem informações mais detalhadas, se quiserem aprimorar ou se detalhar mais sobre o funcionamento do Poder Legislativo, sobre o direito parlamentar e sobre o processo legislativo. Não tendo mais, Henrique, caríssimo, estou à disposição para ser indagado, questionado, enfim, sabatinado por todos que estão aqui nos acompanhando. Bem, senador, agradeço muito, realmente, assim, muito obrigado mesmo, e eu já vou direto a perguntas. A gente tem um link com 5 perguntas, eu vou lê-las ao senhor, e aí, conforme for seu tempo, a gente vai passando aqui para as próximas. A primeira que eu tenho para fazer é a seguinte: enquanto na Câmara temos o Colégio de Líderes, no Senado, como se dá a dinâmica entre lideranças partidárias e blocos da maioria e minoria? De um modo geral, como se dão as relações entre a liderança partidária e os senadores na gestão da coalizão partidária? Perfeito. Quer seguir? O senhor que sabe. Quer fazer por bloco? Como você quiser. Acho que a gente pode fazer. Vou tentar responder uma, vou tentar ser breve. Pronto, então vamos no ping-pong, no pai-bol, né? Bom, olha só. Colégio de Líderes é um instituto que existe
tanto na Câmara quanto no Senado. Né? Embora no Senado, na Câmara estabelecido no regimento interno, embora o Senado não esteja assim estabelecido no regimento interno, há uma convenção das reuniões dos líderes. A ideia, pelo menos, é que eles se reúnam com uma certa periodicidade para a deliberação da pauta, para a definição da pauta. Esse é um aspecto que o regimento do Senado tem que ser atualizado, e que, de fato, ainda não foi, porque o ideal era termos a periodicidade estabelecida no regimento, como tem no regimento da Câmara. Né? Os blocos, a formação dos blocos de maioria e minoria ocorre conforme preceitua no artigo 14 do regimento interno do Senado, no caso do Senado, e é muito similar ao que ocorre na Câmara, né? Porque nós temos que entender que tem 3 regimentos. Tem o regimento da Câmara dos Deputados, tem o regimento do Senado Federal e tem o regimento comum. O regimento comum é o regimento das 2 casas, o regimento das reuniões do Congresso Nacional. Né? Estabelece a formação dos blocos estabelecidos conforme o regimento do Senado Federal, estabelece o seguinte, que o bloco da maioria é aquele bloco parlamentar que tenha o assento da maioria da soma de partidos políticos que representem a maioria dos senadores em relação aos outros blocos. Ou seja, se forma um bloco parlamentar com 21 senadores, esse bloco corresponde ao bloco da maioria. É interessante que no regimento do Senado não tem uma exigência de identidade ideológica desse bloco da maioria. Esse bloco da maioria é um bloco formado pela soma daqueles partidos que tiverem que alcançar a maioria parlamentar. No caso da minoria parlamentar, existe uma exigência, porque define-se como bloco da minoria aquele bloco que tenha oposição ideológica e política ao executivo e que tenha a maioria de membros de partidos de oposição ao executivo. Eu faço essa distinção porque, por exemplo, hoje, no Senado, eu estou, melhor dizendo, eu não sou. Meu mandato termina, inclusive, em 1º de fevereiro do ano que vem. Eu estou na condição de líder da minoria. Mas existem 2 blocos da minoria no Senado. O bloco da minoria que eu represento e o bloco da minoria que é integrado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PROI, o Partido da Reivindicação da Ordem Social. Então, o bloco integrado pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PROI é um bloco que tem 11 senhoras e senhores senadores. O bloco qual eu integro é um bloco que tem 4 partidos. O meu partido, a Rede de Sustentabilidade, o PDT, o Cidadania e o PSB. A Rede tem 3 senadores, o PDT tem 3 senadores, são 6. O PSB tem 2 senadores, tem 9. O Cidadania tem 3 senadores, 12. Como o nosso bloco é o bloco da minoria com o maior número de senadores, então nosso bloco, a sua reta é a minoria. Isso tem um peso, porque tem algumas comissões de temas sensíveis à União, de temas sensíveis ao interesse nacional, tem algumas comissões que são compostas pela indicação dos membros da maioria e da minoria. Eu vou dar um exemplo. A Comissão de Inteligência do Congresso Nacional é uma comissão muito sensível a temas de interesse nacional. Essa comissão é composta pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, pelo líder da maioria da Câmara, pelo líder da maioria do Senado, pelo líder da minoria na Câmara, pelo líder da minoria no Senado, e por mais um representante indicado por cada um desses líderes, da Câmara e do Senado. Mais um integram essa comissão. Então, a maioria e a minoria são compostas dessa forma, pelo menos no Senado, e não é muito diferente a constituição das maiorias e das minorias na Câmara. Então, no Senado, mesmo que nós tenhamos 2 blocos que se opõem ideologicamente ao Executivo, ou seja, são formalmente em oposição,
representa a minoria no Senado, representa formalmente a oposição no Senado, o bloco tiver o maior número de integrantes. Na Câmara tem uma rápida distinção. Lá existe a liderança da minoria, existe a liderança da oposição. Então, a minoria da Câmara não precisa ser necessariamente de oposição. No Senado, quem é o líder da minoria, automaticamente, como é o meu caso, acumula a função da liderança da oposição. Mas na Câmara há uma distinção no regimento interno, porque tem, além da liderança da minoria, tem a liderança da oposição e a liderança da maioria e a liderança do governo. No Senado, esse quarteto é capenga, porque existe a liderança do governo, a liderança da maioria, a liderança da minoria, e não existe a liderança da oposição. Perfeito, Henrique? Espero ter respondido. Perfeito, senador. Dando continuidade, uma outra pergunta aqui muito boa foi a seguinte: em pesquisa sobre o processo legislativo, verifiquei que há 6 etapas: iniciativa, discussão, deliberação ou votação, sanção ou veto. Sanção ou veto, promulgação, publicação. Essa é uma das possíveis divisões. O veto do presidente não é absoluto. Como essa dinâmica reflete nos trâmites das leis e como funciona o veto especificamente no Brasil? Há critérios objetivos para o veto de uma lei? A pergunta de quem é, Henrique? A gente não tem acesso ao nome, é um formulário anônimo que são enviadas as perguntas. Eu quero cumprimentar quem a fez, é uma ótima pergunta para nós entendermos, né? O presidente, na verdade, vamos assim, falando diretamente na verdade, Henrique, no presidencialismo brasileiro, o poder do veto do presidente da República é quase que absoluto, né? O presidente recentemente teve o desplante de vetar o uso de máscara, argumentando que ele era inconstitucional porque feria o direito ao domicílio. Em que lugar o direito ao domicílio está ferido pelo uso de máscara? Né? Então, lamentavelmente, em tese, o que o presidente da República deveria cumprir, o veto, como está na Constituição, a prerrogativa de veto do presidente da República está na Constituição, tinha que cumprir algumas exigências. A primeira exigência, a exigência da constitucionalidade. Ou seja, deveria checar se aquela lei que chegou para sanção ou veto do presidente da República, se ela é constitucional ou não. Deveria ser esse o primeiro critério a ser vetado. O segundo critério seriam as limitações orçamentárias e financeiras. Ou seja, se o autor teve vício de iniciativa, se a medida impunha, se as limitações orçamentárias do Estado brasileiro impostas impediriam que aquela lei fosse cumprida, fosse executada. Enfim, o veto deveria cumprir, atender essas exigências que estão previstas na Constituição. Né? Lamentavelmente, os vetos, e eu não falo isso em relação a um presidente somente, ao longo da história, os vetos sempre foram muito arbitrários, né? Não seguiram por esses princípios. Só que a pergunta é inteligente porque lembra algo importante. Lembra que a sanção, iniciativa, discussão, sanção ou veto, promulgação. Ou seja, vetado, quem tem a palavra final de uma lei, não é o presidente da República, é o parlamento. Isso é uma característica da democracia, do controle do executivo pelo legislativo. A palavra final de uma norma jurídica é sempre do parlamento. A palavra final de uma lei tem que ser chancelada pela representação popular. Não é à toa, meus queridos, que o Niemeyer foi muito inteligente na sua arquitetura aqui da Praça dos Três Poderes. Não é à toa que à direita fica o Supremo Tribunal Federal, à esquerda fica o Palácio do Planalto e o Poder Executivo, e ao centro fica o Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional é a casa da representação popular. E em qualquer democracia, lembrem, está no parágrafo único da nossa Constituição. O poder emana do povo. E o seu nome será exercido
A nossa Constituição vai mais além, né? Diz que, inclusive, o poder pode ser exercido diretamente nos termos da Constituição e remete aos artigos 14, inciso 1, 2 e 3, através do plebiscito, do referendo, plebiscito e iniciativa popular, né? É porque a Casa da Representação Popular tem que ter a última palavra em matéria do funcionamento, das ordens do funcionamento do Estado Democrático. Então, o veto nunca é absoluto. Ele tem que ser ratificado pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional pode derrubar o veto, desde que, para isso, conte com o voto favorável da metade mais um dos membros da Câmara dos Deputados, da metade mais um dos membros do Senado. Ou seja, para derrubar o veto é primeiro apreciado na casa que iniciou o processo legislativo, ou seja, que foi uma lei que começou no Senado, então começa a apreciação do veto pelo Senado. Se a lei começou pela Câmara, então começa a apreciação do veto pela Câmara. Então, a apreciação do veto pela Câmara, para o veto ser derrubado, precisa do voto de metade mais um dos membros da Câmara. 513, 257 membros da Câmara têm que derrubar o veto, né? E para ser derrubado no Senado, precisa do voto favorável de metade mais um dos membros do Senado. Então, 42 senhoras e senhores senadores, 41, 42 senhoras e senhores senadores, têm que votar favoravelmente a derrubada do veto. São 81, então, na verdade, 41 senhoras e senhores senadores têm que votar favoravelmente a derrubada do veto. E aí, como a lei não foi sancionada, como ela foi com a palavra final, como eu disse, do Congresso Nacional, cabe ao presidente do Congresso Nacional promulgar a lei, e não mais ao presidente da República. Tem uma outra regra que eu acho que vocês devem saber. O veto, o presidente da República, uma lei aprovada, ela segue o presidente da República. E o presidente da República tem 15 dias para sancionar a lei, vetar a lei ou silenciar diante da lei. O silêncio do presidente da República diante da lei é o que se chama-se de sanção tácita. Em virtude do silêncio do presidente, o presidente do Congresso Nacional promulga a lei. Sigamos, Henrique. Sigamos, senador. A próxima pergunta ela é breve. Qual a diferença entre leis ordinárias, de maioria relativa... Muito obrigado. Oi? É que o Arthur Oliveira, acho que foi dele a pergunta, disse aqui, muito obrigado, senador, eu estou só dizendo, dispõe, Arthur. Estou às ordens. No final, Henrique, eu vou disponibilizar para todos os colegas aqui que quiserem os meus telefones de contato, meu e-mail, o que eu puder ajudar humildemente, né? Sei que já tem aqui alunos de direito, quase futuros advogados, bacharéis, promotores, juízes, operadores do direito, até já com mais tarimba e conhecimento que eu, mas o que eu puder humildemente contribuir com qualquer um, eu vou deixar ao final aqui da exposição o meu contato, à disposição de todos vocês. Mas sigamos, Henrique. Bem, e a gente fica muito grato por isso, viu, senador? A seguinte pergunta: qual a diferença entre leis ordinárias, que a aprovação exige maioria relativa, e leis comuns, cuja aprovação exige maioria absoluta? Na verdade, não é lei comum, é lei complementar, né? Vejamos, voltemos lá ao 59 da Constituição. 59 da Constituição diz: o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias. Então, leis ordinárias, o que você está chamando de lei comum é a lei ordinária. Porque a lei ordinária, ela precisa para aprovação da maioria relativa, após alcançado o quórum. Vou dar um exemplo concreto. O Senado da República, o plenário do Senado se reúne para uma deliberação. O painel do Senado tem que constar lá mais de 41 senhoras, senadores e senadores. Constando mais de 41 senhoras e senhores senadores, então tem o quórum para a deliberação. Alcançado esse quórum para a deliberação, qualquer lei pode ser votada. E pode ser aprovada, e para ser aprovada, tanto a lei ordinária quanto a medida provisória, esse quórum vale para a lei ordinária, bom lembrar, e para a medida provisória. Para a lei ordinária, para a medida provisória, para decreto legislativo, para resoluções.
lei ordinária, medida provisória, decreto legislativo e resolução. São proposições que precisam da maioria relativa. Ou seja, alcançou o quórum 41, já se instala a sessão e já pode submeter à deliberação da maioria relativa dos membros daquela Casa Legislativa da Câmara do Senado. Essas leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, que precisam de maioria relativa, é que se distingue de lei complementar. Porque lei complementar, o nome já diz, é uma lei para complementar algum dispositivo da Constituição. Então, tem 50, lembra que eu falei ainda há pouco do imposto sobre grandes fortunas? O imposto sobre grandes fortunas foi colocado na Constituição. A União, por lei complementar, vai elaborará a lei sobre imposto sobre grandes fortunas. Até hoje não foi. Esses são alguns dos dispositivos que a Constituição relegou para ser estabelecido complementar. Então, por exemplo, nesse caso aí concreto, o imposto sobre grandes fortunas é uma lei complementar que até hoje não foi votada nem apreciada no Congresso Nacional. A lei complementar, sim, precisa da maioria absoluta. Ou seja, na Câmara, precisa de 257 votos favoráveis. No Senado, no mínimo 41 senhoras e senhores senadores têm que votar favoravelmente. Lei complementar exige o quórum qualificado. As outras medidas, com exceção de emendas da Constituição, que emendas da Constituição já viram, né? 3 quintos e 2 turnos. As outras, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, essas daí basta a maioria relativa para ser apreciada e para ser votada. Podemos seguir, Henrique? Bem, vamos lá, vamos para a nossa última pergunta aqui. O legislativo tem como função o controle da administração pública, com auxílio do TCU. Para além das atribuições do Tribunal de Contas, quais medidas de controle podem ser tomadas diretamente pelo legislativo e pelo parlamentar de forma independente? São várias. Uma você citou. Veja, o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Legislativo. Né? O próprio parlamentar, ou própria mesa das casas da Câmara do Senado, pode encaminhar ao Tribunal de Contas da União, algum pedido para tomada de contas especial em relação ao Executivo, como forma de controle do Executivo. Um outro instrumento de controle, de fiscalização, que é o que se corresponde a chamar de função atípica do Poder Legislativo, é a função jurisdicional de investigação. É o instituto das comissões parlamentares de inquérito. Esse dispositivo está no parágrafo do artigo 58. Não. O parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição diz: as comissões parlamentares de inquérito, que tendo poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos executivos cada, serão criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, tendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, moçada, pega aí e dá uma olhada depois, terceiro do artigo 58 da Constituição, da seção das comissões. Então, o parágrafo 3º do 58 da Constituição fala um instrumento de fiscalização. E mais, fala de uma função atípica. Por que a função atípica? Qual é a função típica do Poder Legislativo? A função típica é legislar. A função atípica é quando, uma função atípica de um poder é quando ele assume extraordinariamente atribuições que podem ser de outro poder. Nesse caso, no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, as comissões parlamentares de inquérito, elas podem assumir extraordinariamente a função de investigação diz lá o parágrafo 3º,
sobre a apuração de fatos determinados. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem o poder, por exemplo, de quebrar sigilo bancário, de quebrar sigilo telefônico, de quebrar sigilo fiscal, de quebra de sigilo. Ora, a quem pertence esse poder? É um poder que pertence ao Ministério Público. É uma função típica do Judiciário. Pois bem, o legislador constituinte ou constituinte atribuiu excepcionalmente ao Congresso Nacional essa função atípica. Mas ele foi além, o constituinte. Diz que essa função atípica de Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode existir na Câmara, no Senado, ou pode ser mista, ou seja, pode ser do Congresso Nacional. Precisa, para isso, ser subscrito por 1/3 dos membros da Câmara, 1/3 dos membros do Senado, ou ser ainda subscrita por 1/3 dos membros da Câmara, 1/3 dos membros do Senado, ou os 2/3 juntos da Câmara e do Senado, para a constituição de uma comissão mista. O Constituinte foi mais adiante. Isso é uma função que o Poder Legislativo pode tanto usar mão dela, que ele consagrou isso como direito subjetivo da minoria. O que é isso? 1/3. Basta a assinatura de 1/3 dos membros da Câmara e do Senado para pedir uma comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, a minoria parlamentar tem o direito de pedir uma investigação. Não é um direito típico da maioria. A minoria tem a prerrogativa, tem o direito de capitanear, de conduzir alguma investigação sobre algum fato determinado. Mas esses não são os únicos espaços de fiscalização. No Senado e na Câmara, tem a comissão, no Senado, a comissão de fiscalização e transparência do Senado, que pode convocar ministros, que pode auditar qualquer atribuição, qualquer espaço do Poder Executivo, qualquer ministério, e na Câmara dos Deputados também tem essa atribuição. Além disso, as comissões, tanto da Câmara e do Senado, têm a prerrogativa de, quando quiserem, convocar para prestar esclarecimentos ministros de Estado, né? Ou seja, qualquer política pública mal executada. Um exemplo eu vou dar para vocês. Virada do ano passado, nós aprovamos, eu interpus na conversação, um requerimento de convocação do ex-ministro da Educação, aquele cidadão, aquele CEO CEO Abraham Weintraub, aquele que saiu correndo lá para os Estados Unidos, enfim, depois. Mas, enfim, nós o convocamos na Comissão de Educação do Senado. Por qual a razão daquela convocação? O fiasco que tinha sido o Exame Nacional do Ensino Médio, no período anterior, né? Então, este é uma das circunstâncias do poder de fiscalização e de acompanhamento por qualquer uma das comissões do Congresso Nacional. Então, em síntese, fiscalização pode ser exercida pelo próprio Tribunal de Contas, por qualquer uma das comissões do Congresso Nacional, pelas comissões parlamentares de inquérito, que é direito subjetivo da minoria parlamentar, e pela mesa, através de requerimento aprovado no plenário, pedindo informações sobre uma determinada política pública ou sobre alguma ação eventual de algum ministério. Então, esse é um conjunto de ações que fazem parte do arcabouço constitucional de fiscalização que deve ser exercido e executado pelo Congresso Nacional. Bem, senador, muito obrigado mesmo pela abertura. Nada, Henrique. Pela atenção. Eu agradeço em nome dos nossos telespectadores, dos nossos alunos aqui, em nome do Centro Acadêmico Afonso Pena. E a gente está aguardando o senhor lá na UFMG, viu? Quando as coisas voltarem. Me permita plagiar Ulisses, né? Espero por isso, como vigia espera pela aurora. Conhecer o glorioso e histórico Centro Acadêmico Afonso Pena e estar de perto com todos vocês. Me permita, Henrique, para concluir, né? Eu vou deixar aí com vocês o meu e-mail. O meu e-mail é randolph.ap, Randolph é R de rua, A de avião, N de navio, D de dado, O de ovo, L de luva, F de faca, E de Eva, ponto, AP, A de avião e P de pato, @gmail.com, né?
E o meu contato também não é difícil, tenho o meu celular de... Isso aí, Henrique, randolfo.p@gmail.com. Obrigado, Henrique. Isso daí pode disponibilizar para todos. E eu vou disponibilizar também o celular, quem quiser também fazer contato comigo pelo WhatsApp, assim que eu tenho... eu não garanto assim, a resposta imediata, mas alguma hora, com certeza, eu pararei para responder disponibilizo para vocês aqui o celular de contato, o celular de Macapá. É 096 9138 1818. Repetindo, Henrique, 096 9138 1818. 096 9138 1818. É isso aí, perfeitamente, Henrique. Então, quero destacar que a honra é toda minha. Eu desejo todo sucesso do mundo ao centro acadêmico. Henrique, me permita dizer, eu fui formado no movimento estudantil. Se não fosse a escola do movimento estudantil até aqui, eu não sairia, eu não chegaria, né? Com muita honra, eu integrei a direção de 2 centros acadêmicos, do Centro Acadêmico de História da Universidade Federal do Amapá, e depois do Centro Acadêmico de Direito, quando cursei Direito, né? E depois fui também do Diretório Central dos Estudantes. Então, a melhor escola de vida é a escola do movimento estudantil. E eu desejo, sinceramente, a todos e todas vocês, alunos do curso de Direito, o mais pleno sucesso. Acreditem, é uma das filosofias mais atuais e modernas, a filosofia do direito. Não existe solução na vida, não existe solução para a civilização que não seja a solução da democracia e do direito. Não existe outra solução para isso. O Churchill que dizia, é um pouco clichê, mas eu gosto de repetir. A democracia é o pior dos regimes, exceto todos os demais. Então, confie sempre no Estado Democrático de Direito. Utilizem ele como posição de fé. Não aceitem a aplicação de nada fora do Estado Democrático de Direito, fora da ordem jurídica. Rendam sempre obediência a este livrinho. Lembrem que foi dito na promulgação dela. Não é a Constituição perfeita, mas será luz de lamparina na noite dos desesperados. Quanto a ela, divergir, sim. Discordar, sim. Desobedecer, jamais. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. Recomendo firmemente que olhem depois esse discurso célebre do Dr. Ulisses Guimarães. Essa é a alma desse livrinho. E não pode ser, não tem atalho para o livrinho. Não pode ter descumprimento em relação ao livrinho. Ele é o nosso rito. Ele é quem rege as regras do nosso Estado de Direito. E eu desejo firmemente que vocês se resignem toda vez que existir alguma tentação de algum autoritário de plantão para subjugar o livro. Toda vez que alguém tentar rasgar o livrinho, é dever de todos nós que fazemos o direito defender a ordem jurídica. Porque não existe vida fora da ordem jurídica. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado ao Centro Acadêmico. Obrigado, senador. Obrigado. Boa noite ao senhor. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.